vem a cura do Senhor. Então, pode se assentar, irmãos, por favor. Então, assim, entenda que... Eu vou usar aqui para fazer um pequeno amparo ali. Então, entenda, amados, que Deus tem nos dado vitória. Deus tem cuidado de nós. Deus tem livrado a nossa vida. E eu queria comentar algo com a igreja hoje, que Deus colocou no nosso coração. E eu estou pregando pela fé, amados. Entenda assim, nós estamos pregando pela fé. Não é porque nós temos o dom de trazer a palavra que a gente não passa por dificuldades. E Deus tem falado conosco. Deus falou nessa noite. Já falou através dos louvores. Vocês não sabem quanto que Deus é presente nessa igreja. Então, assim, se alegrem. Estejam felizes. Porque, verdadeiramente, Deus tem cuidado de nós. Amém? Uma coisa que eu queria comentar com a igreja, antes de trazer a palavra. Eu peço para só orar um pequeno momento. Papai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Adonai Tsavaot, Deus dos exércitos, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor continue conosco. Teu nome já foi citado nos louvores. Eu peço a Ti que o Senhor coloque o nosso entendimento, o nosso coração diante de Ti, disposto para ouvir e entender a Tua palavra. Restaura-nos, como disse a Tua serva, a Tua pastora. Por causa do nosso pecado, a nossa coroa caiu da nossa cabeça. E nós pedimos a Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Tu que nos coroaste em glória, na pessoa de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a resgatar aquilo que é nosso, a restituição, como foi falado nessa noite. No nome de Jesus eu oro. Amém? Amados, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Eu quero que seja um pouquinho diferente hoje o culto. O que vocês acham que vocês são? O que vocês acham que vocês são no reino? Vamos lá, o que a igreja é? Vamos ver se eu ajuda. Vamos lá, a noiva, isso. Vamos lá, vamos responder, vamos participar. Eu quero ver, só para vocês entenderem, como vocês sabem qual é a posição de vocês no reino espiritual. Vamos lá, o que mais? São servos do Deus Altíssimo. Hã? Filhos, isso. O que mais? Adoradores. Vocês foram chamados para quê nessa terra? Para reinar. Lembra? Deus vos constituiu como reis e sacerdotes. Entendeu? Ou embaixadores de Deus nessa terra, não é? Para você, onde você estiver, você colocar a planta do teu pé, será declarado como vosso. Não é isso? Então, eu queria comentar com os irmãos alguns textos onde as pessoas perderam essa noção, essa imagem de quem eles são em Deus. E eu queria, se for possível, Ricardo, lá no comecinho, onde está a causa do cativeiro. Eu vou falar sobre o texto de Daniel, mas antes eu queria comentar algo com vocês. Eu trouxe alguns nomes das pessoas, que é para vocês terem noção do que significa você no mundo espiritual. Está aqui, ó, 2 Reis, capítulo 23, verso 31. Quem quiser acompanhar, tá bom? Depois, alguém quiser, eu também eu deixo o texto com vocês para vocês acompanharem em casa, se quiserem. Está aqui, Jeoacás, né? O nome dele em hebraico é esse aqui, ó, Jeoacás, que significa Adonai apoderou-se. O nome de Deus embutido no nome da pessoa. Lembra quando Deus chamou você de servo e serva? Então vamos lá. Opa! Tá bom. Onde devagarinho. Aqui, ó. Ele tinha 23 anos quando começou a reinar. E reinou 3 meses em Jerusalém. Certo? Tá aqui, ó. O nome da sua mãe era Ramotal. Pode subir, por favor. Ó, era filho de Jeremias, de Líbna, certo? Líbna era uma cidade de levitas. Então ele era já separado para Deus. Só que ele só reinou 3 meses. Por quê? Tá aqui, ó, verso 32. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Seus pais, não quer ser só somente o pai paterno, mas avós também. E olha só o que ele fez. Sobe mais um pouquinho. Lembra desse nome, Faraó. Ora, o faraó Neco mandou prendê-lo em Rivla. Rivla, né, ou Ribla, na nossa Bíblia em português, significa fertilidade. A terra era fértil. No lugar bom,
sabe? No melhor lugar que Deus tinha dado, ele levou ele preso. E levou ele para a terra de Hamat, né? Que significa fortaleza. Pode subir, Ricardo, por favor. Para que não reinasse em Jerusalém. A terra, ele impôs um tributo de 100 talentos de prata. Só para os irmãos terem noção de quanto é isso. É 3,5 toneladas de prata. Olha quanto dinheiro ele exigiu do povo. E 1 talento de ouro, que é 35 quilos. E também, olha só, vamos mais um pouquinho. O faraó Neco constituiu a Eliaquim, que significa Adonai ergue ou Adonai levanta, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome para Jeoiaquim, que significa Jeoiaquim, certo? Que significa, posso subir por favor, Ricardo? Adonai levantou. Porém, levou consigo a Jeoacás, que o conduziu para o Egito, e ali ele morreu. E Jeoaquim, olha só, o nome que ele que mudou o nome, deu a Faraó a prata e o ouro, e impôs à terra uma taxa para fornecer esse dinheiro, conforme o mandado de Faraó. E exigiu do povo da terra que cada um, segundo a sua avaliação, a prata e o ouro para dar a Faraó Neco. Uma coisa que eu quero te mostrar. Vocês viram que o homem chamava... Eliaquim, né? Que significa Adonai ergue, Adonai levanta. Lá no verso 30 e pouco, alguma coisinha. E ele mudou consigo para um outro nome, colocando Eliaquim. Aparentemente, o nome significa a mesma coisa. E Joaquim, né? Adonai levanta, Adonai ergue. Eliaquim, só Adonai levanta. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não permita que Faraó mude teu nome. Não permita que o diabo coloque coisas na sua vida que você não é. O mundo está aí fora para dizer que crente é tudo igual. Você percebeu que é parecido? Mas não é igual não, gente. Vocês são adoradores. Vocês são servos do Deus Altíssimo. Não permita que vocês sejam descaracterizados. Esse homem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Ele foi constituído por um faraó. Quem constitui reis e sacerdotes na terra de Israel é um profeta. Não é assim? Vinha um profeta, ungia a cabeça da pessoa. Não era assim? Por quem? Porque Deus ordenava a ele. E aqui foi o faraó. Olha só o que aconteceu. Posso subir mais um pouquinho? Até onde está escrito o texto de 2 Reis, capítulo 24. Aqui, ó. Nos seus dias, olha só, porque ele se aparentou com o faraó, que ele deu o dinheiro das coisas do Senhor para o faraó. Nos seus dias, está aqui, ó, Nabucodonosor. Esse aqui é o nome dele em hebraico, que significa que Nebo, né, isso aqui é uma entidade, proteja a sua coroa. Olha só como é que o mundo. As pessoas têm o nome relativo ao seu Deus. Rei da Babilônia. E Joaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois se rebelou contra ele. Está escrito assim: então o Senhor enviou contra Jeoiaquim tropas dos caldeus, sírios, moabitas, dos filhos de Amon, e os enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por intermédio dos teus servos, os profetas. Deus falou claramente: vocês não devem se associar ao Egito. Então vocês não têm que pegar as coisas da casa de Deus para desfrutar no mundo. Vocês não devem pegar os tesouros da casa do Pai, aquilo que a gente aprende aqui dentro, os seus talentos que são desenvolvidos aqui, para gastar no mundo. Vocês são santos. Então o que acontece? Veio a destruição. Então o que acontece? Foi, na verdade, por ordem do Senhor que veio isto sobre Judá, para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os seus pecados cometidos por Manassés. Então, o que acontece? Todas as vezes que a pessoa peca, se aparenta com o Egito, ou deixa cair a sua personalidade em Deus, isso que nós estamos fazendo agora. Olha, quem vocês são? Nós somos servos, nós somos adoradores, somos a noiva de Cristo. Quando você perde essa imagem, irmãos, você fica vendido nas mãos do faraó. Você se vende por aquilo que os homens estão falando. E o que acontece? Acontece no... Pode subir um pouquinho, Daniel capítulo 1, por favor. Aqui, ó. Aqui começou a continuação da história. O Nabucodonosor, está aqui, ó. Nebo, proteja a coroa. Rei da Babilônia, veio a Jerusalém. O que eu quero mostrar para os irmãos? O maligno tem uma estratégia.
Eu te mostrei o que Faraó faz. Ele descaracteriza o homem, coloca títulos que ele não tem, e agora eu estou te falando da Babilônia. O espírito da Babilônia que tem a mesma função. Olha só que interessante. Olha, e Adonai, né, o Senhor, lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, uma parte dos vasos da casa, pode subir um pouquinho, da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. O Deus dele era Nebo. Então todos os utensílios, as coisas preciosas, vamos supor, eu pego a bateria e vou levar lá no mundo para tocar. Então você pega, por exemplo, os teus talentos, aquilo que você aprendeu para fazer de melhor para Deus, você gasta no mundo. É isso que quer dizer isso. E o que eu quero dizer? E continuando, Ricardo. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, aos filhos de Israel da linhagem real e aos príncipes. Pode sumir mais um pouquinho, por favor. Ó, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, os instruídos em toda a sabedoria, os doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e os que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O que acontece? Percebeu isso aqui? Boa aparência, os melhores, esses são vocês. Foi isso que Deus fez. A obra que Deus transformou nas vossas vidas que está oculta. Se você só olhar para a sua aparência exterior, irmão, você não vai ver nada. Porque o exterior se corrompe, mas o interior não se renova a cada dia. Então você não tem que ficar olhando. Ó, irmão, vai aparecer ruga mesmo, ó, aqui, ó. Entendeu? É normal acontecer isso com a gente. Vai acontecer cabelo branco. Mas o interior, que os homens não sabem que tem aqui dentro. É isso que se renova. E é nisso que Deus está querendo mostrar para nós no dia de hoje. Vamos mais um pouquinho? Eu quero mostrar até quando aparecem os nomes. Aqui, ó, você viu? Ó, ele determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos esses jovens, para se contaminar. Deus deixou regras de comida, regras de alimentação. Ele queria descaracterizar o povo. Aqui, ó, por favor, mais um pouquinho. Aqui, ó. Entre eles se achavam os filhos de Judá, que era Daniel. Aqui, ó, esse aqui é o nome hebraico dele, que significa Adonai é meu juiz. Olha só, que bonito. Ananias, ou Hananias, né? Que Adonai tem favorecido. Olha só. E Michael, né? Que na nossa Bíblia chama Misael. Quem é como Adonai? E Azarias. Adonai ajudou. Olha só que legal. Opa, correu, Ricardo. Volta lá, por favor. Primeira coisa, o que significa esses nomes? Porque Deus é meu juiz, Ele tem me favorecido. E quem é como o meu Deus? Quem é como Adonai? Quem é como o meu Senhor? Por quê? Porque Adonai me ajudou. Há uma profecia para a noite de hoje. Entende, irmãos? Então, não deixa que o inimigo tire essa característica de você. Você sabe que Ele é o teu juiz. Ele tem te favorecido. Olha só. Quem é como Ele? Por quê? Porque Ele tem te ajudado até o dia de hoje. Pode subir mais um pouquinho. E os chefes dos eunucos lhe pôs nomes a Daniel. Aqui começa a descaracterização. Pôs o de Daniel de Beltesazar. O que o Deus, não vou falar o nome dele, tá? Proteja o rei. O de Ananias, ele colocou aqui, Sadraque, que significa grande escriba. Cadê o nome de Deus daqui? Sobe mais um pouquinho. Misael, ele colocou o quê? De Mesaque, que é convidado do rei. E Azarias, ele mudou para Abed-nego, que significa servo, né, daquele bicho aqui. Então o que acontece? O mundo jaz no maligno. Ele tenta descaracterizar a igreja. Observa que a igreja muitas vezes sofre por causa de maus obreiros, obreiros fraudulentos e pessoas que deixam se vender pelo mundo. Para mim é fácil chegar aqui e pregar para vocês prosperidade e que Deus vai te abençoar e tal, e esfolar vocês, arrancar dinheiro e usando uma característica de Deus, que aquele que dá, né, com liberalidade, Deus retribui. Mas e aí? Vocês só querem a parte financeira? Vocês não querem ter um relacionamento com Deus? Porque se vocês só quiserem a parte financeira, não vai subir. Não adianta eu mentir para vocês. Não sobe. Quem sobe é quem tem o selo do Espírito Santo cravado na testa, quando vocês confessaram a Jesus Cristo como Senhor. É este selo que é o penhor, é o pagamento do seu resgate.
Se você não zelar pela sua salvação, sabe? Cuide para que ninguém tome a sua coroa, entendeu? Você não sobe, não adianta eu mentir para vocês. Então nós temos que cuidar da nossa fé, fazer a nossa manutenção. Mas o que aconteceu? Olha aqui, ó, Daniel. Ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Porquanto ele pediu ao chefe dos eunucos que me permitisse não se contaminar. Vou correr um pouquinho. Mas o que acontece? Daniel, nesse texto, é um texto já conhecido, ele pediu assim, ó, você me experimenta, me dá alimento de vegetal, legume. Eu bebo água, como legume, mas eu não quero ficar contaminado com a comida do rei. Por quê? O rei era idólatra. O rei servia a um Nebo. Então toda a comida que era colocada para eles comerem era contaminada. E aqui está um princípio espiritual também. Quando vocês forem pegar comida no supermercado, consagre a comida ao Senhor. Fala, papai, tira toda a contaminação, tira aquilo que não pertence a ti, né? E peça a tua bênção. Consagra a tua comida que entra em casa. Para quê? Está escrito lá no final, acho que é Daniel capítulo 14 ou 15, por ali. Aqui, ó. E ele consentiu isso. E ele experimentou isso por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Entenderam o segredo espiritual? Quando você não se contamina com aquilo que você ingere, com as coisas do mundo, com as coisas que o inimigo coloca para nós, você fica melhor, você fica mais saudável. E então é o que eu quero lhe dizer. Está escrito assim, ó, quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, ele deu entendimento em toda a visão e sonhos, por causa desse jejum. Eu não vou comer a comida do rei. Mas passaram-se 4 anos, né? E o Nabucodonosor, vamos lá, aquele nome horroroso que ele tem, que o bicho lá que ele serve proteja a coroa dele, teve um sonho dado por Deus e que Daniel interpretou. Então, o que acontece? Quando Daniel trouxe a interpretação desse sonho, olha o que o Nabucodonosor trouxe para ele. Ó. Certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então você observa que toda vez que você se separa do mundo, que você não deixa cair a tua coroa, que você não perde a tua característica de crente, de fiel, de realmente aquele que serve a Deus, Deus opera a libertação sobre a vossa vida. Então, o que aconteceu? Passados 23 anos, que é um pouquinho mais para frente, nesse ano aqui, aproximadamente 603 a.C. É assim, eles foram presos em 607, fizeram aquele jejum de 3 anos, passados 3 anos teve o sonho. E o que aconteceu? Daniel teve essa interpretação. Depois dessa interpretação, passaram-se 23 anos. Aí o rei Nabucodonosor se esqueceu. Que ele declarou que o Deus de Israel, de Daniel, era o rei dos reis e senhor dos senhores. E aí que aconteceu o quê? Nabucodonosor veio de novo aquele espírito maligno querendo descaracterizar o povo. Ele fez para si uma estátua de ouro. Pode subir um pouquinho, por favor. Daniel 3, ó, 23 anos. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Aí colocou aqui a característica dela, que a gente já conhece. E o que eu quero dizer? Pode subir um pouquinho. Então o rei Nabucodonosor chamou os príncipes, profetas, o governador e todos os oficiais das províncias que viessem à consagração da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Aí, de novo, reuniram-se príncipes, governadores, capitães, juízes, tesoureiro, conselheiro, todos os oficiais das províncias, à consagração de estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto, pode subir um pouquinho. Pode subir mais um pouquinho. Eu não consegui ver o texto aqui para mim, que meu amarelo está muito ruim aqui para mim. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, povos, nações e línguas, que quando ouvir o som da buzina, é a mesma coisa, da harpa, tudo, se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. A mesma coisa quando o inimigo coloca para você: olha, vai ter carnaval. E aí? Vocês vão lá dançar para mim?
A mesma coisa, tá? Ó, quando você ouvir o som da buzina, da flauta, da arca, da sambuca, do saltério, das gaitas de fole, toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis estátua de ouro, que o rei Nabucodonosor tem se levantado. E qualquer que não se prostrar a adorar na mesma hora, será lançado na fornalha de fogo. Então, o que acontece? Quando você é evangélico, quando você é cristão, que você fala assim, eu não vou me dobrar ao mundo, eu não vou me dobrar a esse sistema que o mundo coloca, onde eu tenho que ser corrupto, onde eu tenho que, por exemplo, se eu for ter um namoro, eu vou ter um namoro que é profano, vou deixar que meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja violado. Toda vez que você fala, eu não vou fazer isso, você vai para a fornalha. Mas aí tem uma coisa interessante. Deus deu a Daniel, mas os 3 amigos dele, lembram? Vamos subir. Posso subir mais um pouquinho, Ricardo, por favor? Aí, ó, por isso mesmo, chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Quem eram esses judeus? Ó, posso subir. Responderam, rei Nabucodonosor, o rei que vive eternamente. Ó, primeiro começa com aquela coisa, vamos exaltar o nome do homem. Tu, ó rei, fizeste um decreto, ó, lembrando o rei que ele tinha determinado um negócio, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, pode subir, Ricardo. Eles vão repetir bastante o texto. Pode subir. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Aqui começa a acusação. Alguns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província. Aqueles 3 que eram servos do Senhor, juntamente com Daniel, foram colocados como administradores, por terem se separado do mundo, terem se consagrado ao Senhor. Então, o que acontece? Eles não falaram os nomes originais deles, mas falaram o quê? Ah lá, é o Sadraque, é o Mesaque, é o Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, mas foi o rei que exaltou eles. Teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Isso aqui é uma mentira, irmãos. Porque se eles eram administradores, eles eram zelosos. E se eles não foram pegos em falha, o que acontece? Os inimigos estavam se levantando acusações falsas. Quando o inimigo fala para você que você é triste porque você vive na igreja, isso é mentira. Você é o povo mais feliz da terra. Vocês são os mais benditos. Olha, as mulheres mais lindas estão dentro da igreja. As melhores mulheres que há no mundo estão dentro da igreja, porque elas são restauradas pela pessoa de Jesus Cristo. Então não se venda. Não é assim, qualquer piriguete que vai ser comparável a ti. Não é qualquer homem que vai ser comparável a ti, varão. Não é porque você respeita a mulher, que você corteja a mulher com honra, com graça, que você tem um nome pejorativo, entendeu? Não vou falar o nome aqui para vocês. Não é por isso, entendeu? Vocês são santos. Lembra a palavra do Senhor que diz que os nossos velhos terão visões, terão sonhos. Então, o que Deus está falando para nós? Que mesmo na velhice a gente vai produzir fruto. Deus tem o melhor casamento para vocês. Se a pessoa não te respeita como servo do Deus Altíssimo, ele não te merece. É simples assim, irmão. Chuta que é macumba, entendeu? Usando a frase do mundo que é para vocês entenderem. Chuta que é macumba, irmão. Não fica, é tranqueira, não presta. Não presta. Se a pessoa não te honra, não te respeita, não fica com ela. Deus tem providenciado várias pessoas, por exemplo, para aqueles que são mais novos, Deus providencia. Olha que bonito, olha a igreja, ó, cheia de menina. Olha só para o outro lado, ó, cheio de menino. Tá vendo? Olha só, quantas pessoas casadas aqui. Não é assim? Deus não tem provido para si? Deus tem tratado da igreja? Amém? Para aqueles que os maridos não estão aqui, virão. Para aqueles que estão sem a esposa aqui, a esposa virá. Creia. Porque Deus proveu. Amados, o que é para Deus prover uma pessoa para você se relacionar? Se Ele te dá muito mais, Ele te dá o ar para respirar. Então, o que acontece? Voltando para o texto. Nabucodonosor ficou com ira e furor. Aqui diz que ele se consumia de ira. Então, ele mandou trazer eles e colocou eles à prova. Pode subir mais um pouquinho. Pode ir mais, Ricardo. Ó, é de propósito? Começa por aí a afronta. Você está fazendo de propósito comigo esse negócio? Você não quer se render a mim de propósito? Não. Mas aí eles falam assim, ó,
Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Mas ele não tinha falado que o Deus de Daniel não era o rei dos reis, senhor dos senhores? Vamos lá. Ó. Estais prontos que quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, ele vai falar de novo. Pode subir de novo. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E ele ele afrontou o Deus de Israel, né, que é o nosso Deus. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui, meus amados, é o que eu quero lhes dizer uma coisa, que é muito curiosa. O inimigo te afronta, até o momento que ele toca no teu pai. Aí o negócio fica feio. Por quê? Aí vem realmente o Senhor dos Exércitos, o Adonai Tsavaot, aquele que te livra, irmãos. Se não é fora, é dentro da fornalha. Se ele não faz o farol aparecer dentro do mar, ele vai te livrar dentro da fornalha de fogo. E olha o que eles responderam. Eles não deixaram cair a coroa deles. Eles não deixaram cair a característica deles, mesmo com o nome trocado. Olha só, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, que não é o nome deles. Disseram ao rei, não necessitamos te responder sobre este negócio. Posso subir mais um pouquinho. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vamos subir um pouquinho. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou irado. E mandou tacar fogo mais 7 vezes, para aumentar mais a temperatura. Pode subir, Ricardo. Olha aqui, ordenou que... Posso subir mais, por favor? E ordenou que os homens mais poderosos, que estavam do seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui são os melhores generais de guerra, que ele quis dizer. Só para te colocar medo. Então, quando você imagina que o inimigo vem contra a tua vida, ele não vai vir faquinho. Ele vai usar tudo aquilo que ele tem contra a tua vida. Então, o que acontece? Pode subir mais um pouquinho. Eles foram atados, vestidos, certo? Com as suas roupas, túnicas e seus chapéus. E as demais roupas e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Só uma coisa curiosa aqui, ó. As suas capas, seus mantos de oração, as suas túnicas, a roupa que eles usavam por baixo, os seus chapéus. Você sabe que o judeu usa aquele kippah, né? Aquele negocinho na cabeça. Que significa que ele tem alguém maior do que ele. Ele não usa aquele chapéu de bobeira. Ele reconhece, toda vez que ele coloca aquele chapéuzinho na cabeça, aquele kippah, ele está dizendo assim, eu tenho alguém que é maior do que eu devo respeito. Ele fala assim, até aqui, daqui para cima está a mão do Deus, Criador dos céus e da terra. Daqui para baixo está a glória dele. Então tem um significado. E eles foram lançados com tudo, dentro da fornalha de fogo ardente. Então, quando o maligno vier contra ti, não tenha medo, irmãos. Da mesma forma que ele fez com esses irmãos, ele fará com as vossas vidas. Mas o mesmo Deus que livrou esses irmãos, livrará a vossa vida. E eu vou te provar isso daqui a pouco. Olha só, e a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneiramente quente. E o fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Não eram os melhores? Então era impossível o homem ser livre daquela fornalha de fogo. E esses 3 homens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Pode subir mais um pouquinho, Ricardo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei? Pode subir mais. Ele respondeu, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Cadê o glória a Deus, igreja? Aleluia! Amém? Olha aqui, ó. Jesus está contigo na fornalha de fogo, irmãos. Lembra que eu estou te dizendo, eu estou pregando pela fé. Porque esta palavra é para a minha vida também. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, chamou eles pelo nome descaracterizado. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, eles saíram do meio do fogo. Mas, irmãos, esperem um pouquinho, por favor.
A fornalha não estava quente 7 vezes? Quando que ele foi lá? Quando o fogo tinha baixado. Entendeu? Então pode ser que demore um pouquinho a fornalha. E, sinceridade, eu já trabalhei com forno de pizza. Eu sei que esse negócio é quando fica quente, quente mesmo. A gente tem que jogar água para apagar. Entendeu? Sob o risco de quebrar as pedras, de cair a parede e acontecer uma coisa desastrosa. Então ele teve que esperar. E reuniram-se. Posso subir um pouquinho, por favor, Ricardo? Os capitões, governadores, conselheiros do rei, contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre o seu corpo, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Amém, irmãos? Então, quando vocês passarem pela prova, e quando Deus fala para ti que eu vou te restituir os anos que foram consumidos pelo meu grande exército que enviei contra vós, como foi passado hoje no louvor, é nesse sentido, irmãos. Deus vai te restaurar completamente. E falou Nabucodonosor dizendo, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Olha só, ele assumiu que eles desobedeceram à vontade dele, preferindo entregar seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Agora o decreto, só mais um pouquinho. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Israel, Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, só um momento, Ricardo. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Mas eles já não eram administradores? Então, que significa que Deus aumentou o salário deles, aumentou o lucro. Mas eles eram cativos, estavam no meio de um cativeiro babilônico. Foi 70 anos que eles ficaram presos aqui. Então você entenda que por mais que nós estejamos presos nesse corpo, vivendo nessa terra que é maligna, Deus tem livramento para as nossas vidas. Entendeu? Ainda que a gente esteja nesse corpo que pereça, que esse corpo ainda faz coisas que não agradam ao nosso Deus. Entendeu? Que o pecado ainda, infelizmente, está influenciando a nossa vida. Deus tem livramento para nossas vidas. E eu quero declarar sobre as vossas vidas uma coisa. Sobe mais um pouquinho, por favor, Ricardo. Quem é o Nebo? Né? Esse Deus que ele estava sendo confrontado agora. Ele era um Deus dos assírios, dos babilônicos, que ele tomava conta da ciência e das letras. O que a gente vê nos nossos dias? Muitos pensadores que falam coisas, que falam situações que, nossa, mas o homem não pode viver assim, o homem não pode viver assado, falam com relação ao homossexualismo e coisas que a gente vê muito grande nos nossos dias. Ó, tá escondido aqui, é o Nebo. Quer ver uma coisa? Sobe mais um pouquinho. Na montanha que hoje tem o nome de Jebel Neba, sendo o mais alto cume da serra de Pisga, na terra de Moabe, em frente a Jericó. Foi dali que Moisés viu pela primeira e última vez a terra prometida. E eu quero declarar sobre as vossas vidas, irmãos. Ninguém vai te tirar o acesso à terra prometida. Ninguém vai roubar o teu acesso àquilo que Deus prometeu sobre as vossas vidas. Deus falou que vai prosperar os seus caminhos, Ele vai cumprir. Olha, não foi assim que Ele falou? Fiel é aquele que prometeu para as vossas vidas. Não foi assim que cantou no louvor hoje? Percebe como é que Deus responde a oração? E olha só, o que eu percebi? Ele se levanta contra o conhecimento e a adoração verdadeira. Ele descaracteriza o cristão mudando-lhe o nome, porque o nome caracteriza a personalidade do crente. E quem não confia em Deus acaba pedindo ajuda para o Egito. Então, amados, não se amparem no conhecimento humano, se amparem na palavra, a Bíblia. Irmãos, se vocês não lerem a Bíblia, Torá, profetas, Novo Testamento, vocês não vão ver a alva, vocês não vão ver a luz do Senhor. E o Senhor falou muito claramente que a luz não foi feita para esconder embaixo, mas foi feita para colocar no alto no velador, para que todos, quando olharem para vocês, vejam a luz de Cristo que brilha em vocês. E onde está a luz de Cristo, não há trevas nenhuma.
Então não se deixe enganar. Quando o maligno coloca desejo nos vossos corações, quando ele manda pensamento, você olhar alguma coisa, desejar alguma coisa, é mentira, irmãos. Isso é mentira. É falácia. É uma coisa que o inimigo coloca para que a gente peque e fique distante do nosso Deus. Entende? E agora eu vou trazer para vocês o julgamento que Deus trouxe sobre esse Deus, Bel e Nebo. Aqui, ó. Isaías capítulo 46. É um capítulo que é um juízo de Deus mesmo, prometendo para o seu povo a libertação. Bel, que é uma entidade, se encurva. E Nebo se abaixa. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, que é jumento, tá, gente? Essas cargas que costumáveis levar são pesadas para as bestas, já cansadas. Ele está dizendo que esses ídolos dependem de animais para serem carregados, inclusive a estátua do Nabucodonosor. E eles juntamente se abaixam e se encurvam, e não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. O que Deus está falando aqui? Que o Bel e o Nebo será preso. Amém? Olha mais. Ouvi, casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós que por mim tendes sido carregados desde o ventre, e que tendes sido levados, pode subir mais um pouquinho, desde a madre, até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, as cãs aos cabelos brancos, eu vos criei, eu vos levarei, sim, eu vos carregarei e vos livrarei. E a quem me assemelhareis, com quem me igualareis e com quem me comparareis, para que sejamos semelhantes? Os que prodigalizam ouro da bolsa e prezam prata nas balanças, assalariam os ourives e faz um Deus, como foi feito lá. E diante dele se prostram e adoram. Eles tomam sobre os ombros e o levam, e o colocam no seu lugar, e ali ele permanece. E do seu lugar não se pode mover. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso, e considerai, trazei a memória, ó transgressores, porque o povo de Israel estava idólatra. Você lembra que quando o rei falou assim, quando tocava a buzina, todo mundo tinha que prostrar? Então, somente 3 não se prostrou. O Daniel, a Bíblia não fala onde ele estava. Né? Mas Daniel, eu creio que ele não se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Você percebe? Que não é com a grande maioria que Deus está, mas sim com o povo que ouve a palavra, que segue os mandamentos de Deus. Pode subir mais um pouquinho. Olha, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina, e de um país remoto um homem do meu conselho. Sim, eu disse que eu cumprirei e formarei esse propósito, e eu executarei. E ele falou mais, ouvi-me, duros de coração, os que estáis longe da justiça. Eu faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a nação em Sião, e em Israel a minha glória. Tá bem, vou parar, Ricardo. O que eu quero dizer com vocês, é bastante texto que a gente está lendo, irmãos. Mas Deus prometeu que haverá salvação. Uma das coisas que a Bíblia diz, às vezes vocês me veem chamar Jesus de Yeshua, que é o nome hebraico dele, significa Deus é salvação. A salvação de Deus veio na terra para as vossas vidas. Percebe? Então, a minha salvação não tardará. Ele já enviou, amados. Então, tudo aquilo que te oprimia, tudo aquilo que te mantinha cativo, tudo aquilo que fazia que você perdesse a sua característica de crente, já foi encravado na cruz do madeiro. Lembra que está escrito? E ele triunfando sobre eles, encravou-os, né, no madeiro. É isso, Colossenses. Então, o que acontece? Deus nos deu a salvação. Deus nos concedeu o livramento. Pode ir. Então, o que eu quero chamar a vocês agora? Eu quero chamar os irmãos para fazer aquilo que o Pai também ordenou pelo louvor. Vamos clamar? Aleluias? Vamos orar? Amém? Coloque diante do Pai os pedidos. Vai clamando. E nós vamos clamar com vocês também, em concordância nesse momento.
Papai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, diante da Tua santa congregação, Teu povo que é bendito, Teu povo que é livre, Teu povo que é liberto, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, eu peço a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, o Deus que responde com fogo quando é necessário, o Deus que faz abrir o mar para que Israel passe a pé seco. Sim, que Tu guiasses o Teu povo para atravessar o Mar Vermelho. E no mesmo Mar Vermelho o Senhor fez com que perecesse a Faraó, destruindo-lhe os carros. E o Senhor disse ali que os egípcios que vocês viram nesse dia, vocês nunca mais os vereis. Eu declaro sim, Deus, diante da Tua santa presença, que esse Teu povo é limpo, ele é livre, ele é salvo, ele é liberto. Papai, ajuda-nos a ter essa consciência no nosso coração, de termos a Ti como o único Senhor e Salvador, de não nos rendermos às coisas que o faraó coloca, ou que até mesmo o Nabucodonosor colocava sobre o povo de Israel. Não permita, Deus, que a nossa característica de cristão seja perdida, seja magoada, seja maculada, Senhor. Lembra-te, Deus, que a Tua igreja é uma noiva que vem com vestes santas, sem ruga, sem mácula. Olha, se a subile cantas terga alamastria tébias. Papai, olha, eu vejo, Senhor, pela fé, Deus, todos que estão limpos, porque o Senhor Jesus declarou assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, Deus, no nome de Jesus, fortalece-os, dá força ao cansado, restaurou o abatido, Deus. Papai, olha, esse pedido eu ouvi. Tem pessoas que falam assim: mas Deus, eu não compreendo a Tua palavra. Então eu declaro que em nome de Jesus Cristo, que haja entendimento da palavra sobre a vossa vida, em nome de Jesus. Papai, olha só os pedidos que estão subindo diante de Ti, Senhor. Hoje é noite de libertação. Então eu clamo a Ti, Deus. Vem, Senhor, liberta-nos na autoridade do Teu santo nome. Sim, nós clamamos a Ti, Adonai dos exércitos. Sim, Adonai de Savaote, vem, socorre-nos. Oh, aleluias. Eu creio e eu vejo sim, Senhor, que o Senhor já dispensou o seu anjo e está parado ali, logo à frente, Senhor. Sim, ele vem sim, com autoridade, com a autoridade do nome de Jesus que o Senhor colocou sobre ele, por causa da autoridade do Teu santo nome que está sobre ele. Ele virá sim e trará sim a resposta que a que o Senhor tem colocado sobre as vossas vidas. Declaro sobre as vossas vidas que haja provisão. Declaro sobre as vossas vidas restauração. Declaro sim sobre as vossas vidas saúde. Olha, o Senhor fala assim: tem gente que está sentindo dor nos ossos. Sou eu que te curo, sou eu que te saro. Então receba, haja cura sobre a vossa vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E o Senhor fala mais: não quero ir namoro impuro. Eu quero abrir as subdecantas tébias. Eu quero que ande em santidade na minha presença. Papai fala do oculto e vai falar do profundo. Sim, cantas. Papai está dizendo assim ainda mais. Que é assim, por amor de vós, não vou chamar ao púlpito. Mas o papai dá a oportunidade de arrependimento. Então, no seu lugar, já estão todos de cabeça curvada, peça perdão. Teu corpo não é parque de diversões. Vou falar claramente. Teu corpo não é parque de diversões. Quero santidade na minha casa. Dais ouvido aos meus profetas e prosperareis. Pois que virei como ladrão na hora que não esperas. Então, o Deus eterno, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja.
Muito obrigado pelo teu amor declarado sobre as nossas vidas. Terra submanto, olha, quero conserto nos casamentos. Xabiasto, Xabiadabunduria das Tébias, Sedega Salamanturitebias. Não vai usar nome profano contra servo nem contra serva. Xabiassubile cantas tébias, quero santidade na minha casa. Xabiassubile cantas, quero honra, estima. Xabiassubile cantas, constituí-vos para que vades e deis fruto, e que meu amor seja derramado em vossos corações. Exercitem o meu amor nas vossas casas, nos vossos lares, e vinde exercitai na minha casa. Xabiá subide cantas tébia, lubiara suride cantas tim. Senhor, na autoridade do teu santo nome, Deus, santifica-nos. Tu és o nosso Deus. Fala conosco, não permita, Deus, que o inimigo venha macular a nossa vida. Nós que somos noiva tua, somos da tua igreja, Deus. Eu te agradeço, ó Deus, pela autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, que é a vida da pastora Lenise. Eu te agradeço pelos servos teus que o Senhor colocou aqui na nossa igreja. Eu te louvo pelos jovens, pelos adolescentes da tua igreja, que são geração forte, geração santa. Te agradeço pelos aqueles que pregam a palavra, Pai. Te agradeço pela vida do Tiago, do Renan, daqueles que as pessoas têm convidado para trazer as palavras, daqueles que se julgam pequenos. Mas o Senhor fala assim, olha, é como um vaso de alabastro. É pequenininho, você fala, mas é precioso. Se fosse vender, tinha que... Como falou Judas, tinha que ser como 300 denários. É o trabalho de um ano inteiro de um trabalhador. Mas o Pai tem derramado em vós algo que é muito mais precioso do que o dinheiro humano. O Senhor tem derramado sobre vós o Espírito Santo, amados. Então, na autoridade do santo nome de Jesus Cristo, não menospreze o dom que há em ti, que foi dado segundo a profecia, proclamada há muito tempo antes do vosso nascimento. Porque sim, eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. E a Xebia decanta lagastérbias, sangemengasébias, e eu posso dizer para vós que se poderes crer, ninguém vos arrebatará da minha mão. Xebia subire cantas térgias. Papai, eu encerro nesse momento, porque até aqui o Senhor tem nos dado. Declaro sobre a tua igreja, Shalom Aleichem, que a paz do Senhor seja com todos vós. Que o Senhor guarde a vossa mente, o vosso entendimento, que o maligno não roube essa palavra dos vossos corações, e que ele não permita que vocês sejam descaracterizados na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém? Tem que segurar um pouquinho, irmãos. Tem que segurar, irmãos, senão eu não consigo andar aqui não. Tem que parar um pouquinho. Amados, não fiquem tristes comigo. Porque mesmo que eu fale manso, quando o rei quer falar, ele fala. Eu não sou nada diante dele, mas ele é tudo. Pedi para que ele falasse hoje conosco, porque ele tem falado comigo. Tanto que eu gravo também a pregação, para que eu vá ouvir em casa. E muitas vezes, a Litsa sabe disso, eu falo assim, nossa, eu quero aceitar Jesus com esse pregador. Porque eu vejo que eu sou tão falho e que Deus usa a gente de uma forma tão poderosa. E isso que eu quero dizer para vocês. Deus usa as vossas vidas também, de forma poderosa. Vocês não têm noção de quão grande é a presença de Deus nas vossas vidas. Vocês não têm a noção de quão grande Deus tem zelado. Então, quanto de zelo Deus tem pelas vossas vidas. Então, não permita, amados, que o coração de vocês seja manipulado pelo maligno. Não permita que seja feito como foi feito para esses reis, que perderam sua característica e foram levados cativos para o Egito. Foram presos de Babilônia. Vocês não são para andar em confusão. Deus nos chamou para a paz. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.